Vamos lá. Vou esperar a Jerusa entrar para a gente começar o nosso papo de comadre hoje, com o tema família. Alexandra e Jerusa entraram. Giovana, Nanda. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Agora apareceu. Graças a Gente. Deus. Ah, o Amém. Elcio tá uma comadre. Ah, que legal. Com o padre, né? O Elcio o quê? O Elcio tá Elcio, uma marido da Alex. comadre. É o nosso Ah, compadre. Aline, tudo bem, Aline? A mãe, oi, seja Elcio. bem-vinda. Boa Oi, pessoal. noite. Oi, Fátima. Tudo bem aí, gente? Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, minha comadre Jerusa? E aí? Gabriela Elegante já faz comadre alguns mesmo. dias que a gente não se vê, né, Gabriela? É, Por conta dessa quarentena, é só por WhatsApp, só por videochamada. Tô com exatamente. saudade. Eu também. Oi, Saudade, Alexandra. Oi, Elcio. Ai, gente, estamos aqui nessa quinta-feira maravilhosa. Marilu Marilu. entrou agora. Tudo bem, Tá sempre Marilu? presente também. A Marilu foi a nossa primeira ouvinte em live. Hum, Fizemos uma live só para ela. A Amabile. E a Amabile, gente, a Amabile que fez aniversário ontem, ela e o Elcio. Quero mandar um beijo, Ah, parabenizar parabéns. pela data do aniversário. Eu me emocionei muito vendo as fotos e os vídeos. Mireia, oi, Mireia. Estamos chegando. Oi, linda. Aline, oi, Aline. Jaci, Jaci, chegando aí. Jaci e a Gata, esposa estão sempre presentes. Hum, aham. Gatas somos todas nós. E todos. Temos homens também, né? é, bem legal isso, né? Que por mais que a gente aborde os temas e a gente coloca um olhar, porque por sermos mulheres, né? É muito legal essa presença masculina, assim. E até alguns Com homens que assistem depois ainda dão um feedback pra gente. A Ana Castanheiro tá sempre conosco, o Mário também. Obrigada pela presença. Estes coraçõezinhos aqui do lado, gente, quando vocês estiverem gostando do papo, assim, é um ponto interessante. Pode clicar ali que ajuda a manter a gente mais acesa ali na parte de lives do Instagram, porque tem vários concorrentes. A Amy, tudo bem, Amy? Que a legal. Karina também chegou agora. E A na live de Karina. domingo foi muito legal porque duas seguidoras vieram me falar que os maridos estavam assistindo com elas e estavam ali com o telefone na mão, bem empolgados, querendo prestar atenção e mandando coraçãozinho, e a gente achou muito legal, porque quando eu fico Aham. sabendo depois eu passo para a Gabriela e quando ela fica sabendo no privado, assim, né? Ela passa para mim também isso, tudo assim é muito legal. Ver que os homens também estão gostando e estão querendo participar. É. Inclusive, meu marido está assistindo, né? Deixa eu mandar um beijo para ele especial em nome de todos os maridos que estão assistindo também. Eu acho que a gente já pode começar, né, gente? O nosso tema de hoje é um tema bem longo, é um tema que nos toca. Meu irmão, beijo, mano. Então, assim, ó. O tema de hoje é família. Quando nós pensamos nesse tema, a gente ficou imaginando o que tratar, né, sobre ele, já que família é muito amplo. Então, hoje a gente vai dar um primeiro passo e vamos ter depois uma sequência ou de lives ou de vídeos sobre os desdobramentos em relação a esse tema que é família. Eu vou falar um pouquinho, tá? E responder um pouquinho uma pergunta que eu e a Jerusa nos fizemos hoje, inclusive, por que que é tão difícil de falar de família para mim, né? E para a Jerusa também. É, e quando a gente resolveu falar sobre o tema, nós ficamos bem ansiosas, apesar assim de
ter falado de vários temas, né? A gente até colocou um story dos temas que nós já tratamos e foram vários. Esse tema em especial é um tema que nos toca. É um tema que mexe com toda uma estrutura nossa, emocional, psíquica, e, e que nos faz refletir mais profundamente. Então, quando eu fiz essa pergunta, eu e a Jerusa nos fizemos essa pergunta, por que é tão difícil falar de família para mim, né? A Jerusa em especial vai falar os motivos dela, mas por exemplo, eu trabalho com direito de família. Então, todos os dias eu lido com essas questões complexas, que é o núcleo familiar. Aí eu tenho a minha família interna, que é a minha casa, e a minha família externa, ou a família ampla, que é a parte da minha mãe, do meu pai, da minha avó, dos meus irmãos, enfim. Então, tudo isso, ele tem todos esses componentes, né? Eles fazem parte da nossa família e dentro de cada segmento tem suas complexidades e suas questões para ser tratadas. A gente também vai falar um pouquinho dessa questão da pluralidade dos modelos familiares, né? Por quê? Porque alguns tipos de família são reconhecidos, inclusive, pelo direito, mas outros não, mas que na vida real existem, que de fato existem, né? E a gente não pode ignorar isso, porque é um modelo de família, é uma relação familiar. Então, a gente vai falar das relações familiares, não só essas colocadas pelo direito, que são amparadas pelo direito, mas as relações familiares da vida. Ou seja, né, tem famílias que é uma avó e uma neta, uma mãe, um filho, ou um pai e um filho, ou uma mãe e os filhos, ou um pai e os filhos, dois pais ou duas mães, ou dois pais e uma mãe. Então, a minha família, por exemplo, né? Ela é uma família. Hoje ela é uma família que sou eu, meu marido e dois filhos, dois meninos. Mas ao longo da minha vida, eu tive outras formas de família. Até 11 anos, a minha família era minha mãe e meu padrasto. Depois dos 11 anos, a minha família era eu e minha avó. Depois que eu casei, que eu tive um outro núcleo familiar. Então, olha só como na nossa vida a gente perpassa alguns modelos de família. E como é interessante a gente pensar sobre, se conectar e se reler dentro desses modelos de família e pensar o que que hoje em mim faz com que eu conduza a minha família, né? E o que que das outras modelos de família eu pude tirar para me constituir nessa família. Antes de eu entrar um pouco mais profundamente em algumas questões, eu vou passar a palavra para a Jerusa, para ela se colocar ali também em relação à pergunta que nós fizemos uma para outra hoje. Só quero, antes de começar, dar um oi ali para a Aldaci, que acabou de entrar também. A Aldaci, que é minha madrinha, a primeira vez que ela está aqui na live. Oi, Aldaci, tudo bem? Seja bem-vinda. Segue lá o Papo de Comadre, porque tu ainda não é seguidora aí. Então, esse tema família, quando a gente recebeu de sugestão, foram mais de uns seguidores que nos deram como sugestão lá na perguntinha dos stories, ou então até em conversas no nosso privado, pessoas que a gente tem contato na nossa vida particular, né? Ah, fala sobre família. E aí a gente, não, tudo bem, ótimo, legal, boa sugestão, vamos falar de família. E aí, topamos. E quando surgiu a Gabriela, que faz a arte da live, né? Fez uma arte para a live, família e tal. E aí depois eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que a gente vai falar sobre família? Aí o Gabriela, pelo amor de Deus, me dá uma luz. A gente sempre faz né? A gente faz uma resenha antes das lives para a gente acertar os pensamentos, tal. Sim, Gabriela, me dá uma luz, o que que a gente vai falar sobre a família? Aí um seguidor até tinha falado assim, fala sobre ser filhos de pais separados. Daí a gente achou que esse era um assunto dentro do tema família, né? Bom, ser filhos de pais separados, nossa, é meio que complicado entrar nessas questões. Aí eu conversando com uma outra seguidora, que é minha amiga pessoal também, ela assim, Gê, fala sobre respeitar os pais, quando ela soube que a live era família, né? Fala sobre respeitar os pais.
fala sobre o marido respeitar a esposa, no sentido de não diz, de o marido não, quando a esposa fala algo que o marido não, ai, como é que é a palavra, Gabriela? Ainda te falei hoje à tarde. Não desautorizar a esposa. E aí, e assuntos assim bem peculiares de um e de outro, né? Aí eu conversando com a Gabriela, assim, nossa, Gabriela, a gente teve tantos assuntos assim que eles eram mais, vamos dizer que não palpáveis, né? Assuntos mais emocionais, crescimento pessoal, gratidão, assuntos que a gente não consegue palpar. E família é um tema muito denso e ao mesmo tempo palpável, porque família é algo mais concreto, vamos dizer assim, né? Cada um tem a sua, cada um tem um modelo de família, cada família tem um jeito de viver. Então seria muito difícil assim, meu Deus, como que eu trabalho também tanto no meu dia a dia, Gabriela, de uma forma mais jurídica, né? Porque ela é advogada, e eu no meu dia a dia enquanto professora, praticamente eu e minha companheira de sala, Vanderleia, falamos de família todo dia. E como é que eu, enquanto professora, consigo abordar esse assunto com as crianças? Sento na rodinha todo dia com elas, aí a gente tem os crachazinhos, aí a gente fala da família. Tem um livro que eu gosto muito de trabalhar com as crianças, eu e a Vanderleia, que é Um Mundo para Todos, que é da Ingrid Beismaier, né? E nesse livro é uma coletânea, tem um dos livros que fala assim, as famílias do mundinho. Então, nessas famílias do mundinho, fala das diversidades e dos diferentes tipos de família. Família composta só de um pai e uma mãe, como a Gabriela falou, família de uma pessoa e um animal, família de dois pais, de duas mães. E a gente aborda esses assuntos e faz trabalhos e faz projetos sobre esse tema família. E agora a gente nessa questão assim, falar com adultos sobre família. Eis a questão, por onde vamos começar? Então, assim, ó, no meu ver, e acredito que no da Gabriela também, foi um dos temas que mais nos desafiou Verdade. das lives que a gente tem feito. Até a gente colocou num post lá na página as lives que a gente já fez. E essa foi a live mais desafiadora, né? Um tema mais desafiador. Vieram várias sugestões e, ao mesmo tempo, cada sugestão que vinha tornava-se mais difícil no que falar. E a gente foi buscar inspiração, a gente conversou para a gente se alinhar e ver o que a gente estaria abordando. Porque, como eu falei, é um tema muito profundo, né? Então, a gente também não pode mergulhar num tema muito profundo e até a profundeza dele, e também não podemos ser muito rasas, né? Porque aí a gente estaria sendo muito superficial. Então, vamos hoje, né, desvencilhar e desvendar e abordar esse tema família, que é difícil, mas ao mesmo tempo é bom, né? Porque família é algo comum com todos, todos temos família, todos somos Sim. família de alguém. E aí a gente acaba falando um pouquinho, né, Jerusa, na família, sobre tanto questões masculinas como femininas, como, enfim, outra opção sexual que se tiver, porque está todo mundo dentro de um mesmo contexto, né, que é a questão da família e não se diferencia o resto, digamos assim. Então, eu vou começar um pouquinho. A gente vai falar sobre alguns pontos, tá? Sobre a questão de filhos, de relacionamentos dentro da família, de como a gente conduz na nossa vida essas questões familiares. Então, assim, ó, eu vou falar um pouquinho de alguns pontos específicos, e um dos pontos específicos é um pouquinho da história nossa das mulheres dentro do contexto familiar. A mulher, ela vem de um contexto familiar, durante muito tempo perdurou no Brasil, né? A mulher sendo dona de casa, tendo um patriarcado ali, né? De que o homem é que conduzia, o homem que é o chefe que era o chefe da casa e a mulher vivia no âmbito privado, não trabalhava, enfim. A mulher que eu tô falando é essa mulher meio que. Não tô falando da época da escravidão, enfim, né? Tô trazendo um pouquinho mais para cá, para a gente chegar até ali algumas questões que a gente precisa tratar. Então, a gente nós conseguimos o direito a voto, a capacidade civil que nós não tínhamos, que nós mulheres relativamente incapazes, né? Ali no Código de 1916.
o marido é que gerava o patrimônio, a mulher ela não mexia no patrimônio, e casar era para sempre, então assim, o casar era para sempre, mas não viviam-se felizes para sempre, né? É esse o ponto que eu vou querer chegar. Então, a partir do momento ali dos movimentos feministas, da década de 60 ali com a pílula anticoncepcional, a lei do divórcio em 77, em que possibilitou a mulher ao divórcio, até 1977 não era possível divorciar, né? E depois daí do divórcio foi possível, porém, se verificasse a culpa da mulher, ela perdia o direito de ter a guarda dos filhos. Então, olha quanta coisa mudou de lá para cá. Ocorre que ainda dentro do âmbito familiar, por mais as conquistas que nós temos, que nós estamos no século XXI, ainda acaba existindo disputa de poder, né? E essa disputa de poder, ela pode ser independente de gênero, independente de sexo, né? Ela pode se dar nas relações de qualquer ser humano. E aí, como lidar com essas relações de poder dentro de casa, né? Que muitas vezes geram violência, muitas vezes geram desentendimento, muitas vezes geram até aquela questão ali de não deixar, de desautorizar o outro, né? Porque a gente às vezes quer sobrepor o nosso modo de educar, ou o nosso modo de agir, e a gente às vezes não acaba tendo esse tipo de atitude por uma disputa ali de poder. Então, assim, a mulher hoje é uma mulher do século XXI, é uma mulher empoderada, é uma mulher cheia de si, que conquistou muitas coisas. E os homens, o que que aconteceu com a figura masculina, né? Ele não se reinventou, ele não teve um movimento, toda uma ideologia que chegasse até aqui. Não foi ensinado a ele, teve um movimento social para ser um pouco menos machista ou para entender um pouco o lado feminino, né? E aí, o que que acontece? Há hoje, ao meu ver, pais modernos, que a gente não fala mais, ele ajuda, mas sim ele divide. E isso é a importância também de a gente ter uma relação equilibrada de poder. E esses pais modernos, eles acabam participando da vida da doméstica, do lar, do cuidado dos filhos, né? Além de trabalhar fora. Em alguns lugares já existem banheiros masculinos com trocador de fralda. Muita gente ainda acha um absurdo, mas isso, gente, é uma realidade que a gente vai ter que começar a entender, porque é importante para a própria construção da base familiar. E aí, a gente precisa começar a verificar algumas questões, não só nós mulheres, né, como as questões dos homens também, para que a gente equilibre, às vezes, a nossa relação familiar, a nossa relação dentro do nosso núcleo de convivência. Tem uma reportagem que eu vi no Rio de Janeiro, que é de um núcleo de grupos de homens, né, que Memo, que é homem ao contrário, que eles buscam trabalhar essa questão de tirar um pouco esses resquícios que foram herdados do patriarcado mesmo e que atrapalham os relacionamentos deles hoje, né? Em relação aos relacionamentos, em relação a ser pai no casamento e na vida em geral. Então, eu só fiz essa introdução para a gente entrar em alguns pontos específicos, né? Como a questão da mulher, da mãe solteira, que hoje ainda a mulher separada, em pleno século XXI, ela sofre retaliações, né? E aí, dentro do seu núcleo familiar, isso mexe com a questão dos filhos, mexe com a questão da própria liberdade. Não sei se Jerusa quer complementar ou quer iniciar a fala dela a partir disso. Não, pode continuar. Segue a tua linha de pensamento. Então assim, ó, diante disso, né, eu, por exemplo, eu me vi muitas vezes também tendo que me perceber. Às vezes a gente está dentro de casa e às vezes a gente não percebe, sabe? Por exemplo, uma vez eu fui almoçar em algum local e uma pessoa falou assim para mim: Não vais levantar para fazer o prato do teu marido? Se eu levantar e fazer o prato para ele, porque eu quero, porque é uma combinação nossa, eu gosto de agradar ele me agradar, isso é uma coisa, né? Agora, se é
E praticamente todos estavam fazendo o prato dos seus maridos. Eu não acho ruim isso. Eu acho que se a pessoa estiver afim, ela pode fazer. O problema é porque eu não quis fazer. Então, fui mal vista, sabe? Como não vais fazer o prato dele? Sabe? A gente não dá autonomia às vezes pro outro. E essa foi uma relação que eu fiz desde o início, assim. Quando eu me juntei, né? Na época era uma união estável, hoje que é um casamento. A gente deixou bem claro alguns pontos, como é necessário a gente deixar alguns pontos bem claros para que dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a gente consiga se respeitar mais e cumprir o que foi acordado. Não tem que ser uma coisa fixa, marcar tudo em caixinha, né? Mas, por exemplo, olha, nós vamos morar juntos, né? Mas a gente trabalha na mesma profissão, a gente faz as mesmas coisas, a gente tem filhos em comum, a gente precisa o quê? A gente precisa, se um faz uma coisa, outro faz outra, a gente precisa fazer essa divisão para as coisas fluírem melhor, né? Então, assim, há muitas questões na sociedade, já vi de colegas minhas, assim, de o relacionamento, o casamento acabar ou praticamente acabar porque a mulher ganha um pouco mais que o homem, né? E isso são questões que não são trabalhadas. São questões que mexem com o ego, são questões que mexem com a autoestima do outro, porque historicamente a mulher não recebia nada. A mulher dependia do marido e hoje não. Então isso tem que ser muito bem conversado e muito bem exposto, porque a gente precisa dessa igualdade, mesmo ela não sendo tão igual, porque as necessidades de cada um é diferente, mas uma mínima igualdade, né? E dentro da nossa casa, dentro das nossas relações, a gente tenta equilibrar algumas questões. Por exemplo, né? Como eu já relatei, eu já fiz análise e faço terapia. E na questão dentro da minha casa, entendeu? Deu. Algumas coisas que hoje eu acho importante, mas é importante para mim, né? Eu, não, eu vou colocar o que é importante para mim. Por exemplo, almoçar, fazer todas as refeições à mesa. Hoje ainda brinquei no grupo que a gente tem, que a comida une as pessoas, né? E realmente, fazer as refeições hoje na mesa com a minha família é importante para mim. É importante que é o momento que a gente tem de conversar, dialogar. O resto do dia, até mesmo na quarentena, um tá no telefone no sofá, o outro tá no telefone no quarto, o outro tá no telefone na sacada, porque a gente não se comunica muito, a gente não se comunica mais. Então, na minha casa, é importante fazer essas refeições juntas, justamente para que a gente tenha um diálogo maior e tente compreender um pouco o outro, né? Eu falei mais no meu âmbito agora interno, né? Depois a gente vai partir para um âmbito externo. Ah, outra Tá. questão aqui, ó, não sei se queres que eu fale. Meu marido Hum. trabalha fora, eu não, mas ele deixa eu administrar o dinheiro. Isso é bem interessante. Por um período, na minha família, aqui no meu núcleo familiar, aconteceu isso também. Só que depois não deu muito certo, né? Porque aí, assim, naquela época eu estava em licença maternidade, então eu estava em casa. A partir do momento que eu comecei a receber o meu dinheiro, aí isso já não aconteceu mais, né? Porque daí cada um passou a administrar o seu. E legal que dá certo, isso é bem interessante. E uma questão também que eu quero entrar depois, que se a Jerusa puder me lembrar, é essa questão da mulher trabalhar fora ou não trabalhar fora. Essa cobrança que a gente se faz, né? Porque se a gente trabalha muito fora, a gente tem a cobrança de filhos ou de várias pessoas, porque a gente trabalha muito fora. E tem aquela que não trabalha fora, e tem essa cobrança que ela não trabalha fora. Então sempre vai ter essa cobrança. Cabe a nós não nos culpar e começar a nos olhar um pouco e encarar isso de uma forma bem tranquila. Pode. Então, dentro de tudo que a Gabriela falou, né, que ela abordou, fez uma abertura mais técnica, eu vou trazer para vocês uma questão mais prática, assim, da minha realidade enquanto professora, né, nessa questão familiar. Que dentro da instituição que eu trabalho, a gente realiza sempre no início do ano com as famílias uma entrevista.
para conhecer as famílias antes de ingressar com a criança, né? Para ter aquele prévio conhecimento antes de começarmos a atender a criança, né? Conhecer um pouco como é que é o núcleo familiar dela, um pouco da história de vida da criança, da família. Então, assim, ó, o que que a gente se depara hoje em dia com essas entrevistas, né? Que o formato da família, ele mudou, como a Gabriela falou em outras palavras, que a família não se constitui mais por gêneros, né? A família daquele formato, aquele gênero pré-definido do que é uma família. O gênero, é masculino, feminino, a família tem que ter um homem, uma mulher, uma criança, ou não ter uma criança, né? Porque um casal também é uma família, mas esse casal não precisa ser só um casal de homem e uma mulher, né? Gênero masculino e feminino. Nós recebemos muitas crianças que constituem a família. Eu tenho, por exemplo, na minha sala, criança que é criada por duas mães, que é adotada, no caso, né? Tenho amigos também, amigo fora do meu núcleo profissional, que ele teve dois pais, né? Ele e o companheiro dele fizeram uma barriga solidária, engravidou, uma pessoa engravidou para eles e eles têm hoje uma criança. Temos famílias que é a avó que cria. Temos famílias que é o pai solteiro, que a mãe não cria, a mãe foi embora, a mãe, né, abandonou, não sei. Então, assim, ó, as famílias se constituem de diferentes formas, né? Então, aí a gente para pensar assim, qual é a base que sustenta uma família? O que é preciso ter para ser família, se a gente não for discutir gênero, né? E dentre essas pesquisas, do que a gente foi buscar, do que a gente foi ler para se inspirar, veio a seguinte fala, que o que sustenta uma família, os princípios que sustentam a família são o amor, é o amor, né, no caso. Então, aonde existe amor, é família. Uhum. E aí, eu sempre dou exemplo quando eu estava dirigindo, porque quando eu estou dirigindo, eu fico pensando muitas coisas. Então, hoje, eu dirigindo, vim pensando assim na live de hoje, tal, tema família, e me lembrei de uma situação. Ontem, como eu acabei de falar ainda há pouco, foi aniversário da filha de uma amiga e do marido dela também. Aí eu mandei uma mensagem para ela no WhatsApp e ela até não me respondeu. Eu assim, não, ela deve estar lá envolvida com alguma coisa, apesar dela estar em quarentena, não estar recebendo ninguém, não estar indo para casa de ninguém, ela deve estar envolvida, fazendo um bolo com a filha. Até depois eu vi nas redes sociais ela fazendo um pão com a filha e tal. Aí, às 5 da manhã, quando eu acordo, sempre quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular na mão. Aí peguei o celular na mão e vi uma mensagem dela. Ela me postou várias fotos de como foi o aniversário da filha. E aí eu vi que nessas fotos a filha estava numa varanda, na varanda da casa, que ela tinha feito um painel do unicórnio, um bolo do unicórnio, e do outro lado da grade, porque de frente para a casa dela tem a grade, né? E lá fora da grade estavam várias pessoas, até me emociono. Estavam várias pessoas da família, mãe, tio, tia, mãe não, avó da criança, tio, tia, todos de máscara do lado de fora da grade. E aí eu parei para pensar, eu assim, nossa, não importa que parentesco eles tenham, aquilo ali é família. Aquilo Uhum. ali é família. Porque aquilo ali era um ato de amor, né? Um Uhum. ato de amor. Então, as pessoas estavam ali por amor, né? Não podiam entrar na casa por conta dessa questão da quarentena, do coronavírus, mas estavam lá para celebrar a vida, né? Celebrar a vida. Daí eu fico pensando assim, nossa, o que é família? Família é amor. Aonde existe amor, é família. Não importa se lá fora da grade estavam amigos, amigas, porque hoje as famílias também se constituem de amigos, né? Às vezes É. muitas pessoas que moram aqui, principalmente na comunidade ali que eu trabalho, são pessoas que vieram de fora. Pegaram sua mala, partiram e vindo em busca de uma condição melhor. Então, deixaram sua família para trás, pai, mãe, às vezes até filhos, que tem gente que deixa filho e vem para conseguir Uhum. trabalho. E aqui constitui família também, amigos, né? Pessoas Uhum. que se aproximam, pessoas que se encontram e que, de certa forma, são família daquela pessoa. E aí também me veio à mente uma outra questão, que eu recebi hoje de manhã um convite, né? Mesmo, né, a gente estando assim nessa fase de quarentena, um convite para estar presente na casa de uma pessoa. Eu não quero citar nomes para não envolver ninguém, assim, para não,
né? Para não expor ninguém e as histórias de ninguém também. Para um aniversário de uma criança. E aí me emocionou também, porque assim, ó, há muito tempo eu não falava com o pai dessa criança, entendeu? E aí o que me afastou dessa família foi o mesmo que me uniu depois, o amor, né? Porque às vezes o amor, ele nos faz também nos afastar das pessoas que a gente ama, porque às vezes a gente não entende os caminhos que elas seguem, né? A gente às vezes não entende as escolhas que as pessoas fazem. E até a gente amadurecer, a gente crescer diante desse amor, a gente sofre um pouco, né? Então, assim, ó, amanhã eu também vou num evento, um evento não, né? Só uma celebração à distância, é meio que com poucas pessoas também, né? De uma pessoa que hoje faz parte da minha família e que até pouco tempo eu não conseguia enxergar isso, sabe? Eu não conseguia enxergar isso. Então, assim, ó, falando em família, foram essas questões que me vieram à cabeça, sabe? E que a cena da criança fazendo aniversário e as pessoas do outro lado da grade, né? Hoje eu estar participando, hoje eu me permiti participar de uma celebração de família que até ontem para mim não era família, né? Uhum. Não sei se vocês estão me entendendo, mas é o que eu posso estar dizendo no momento. Então, assim, ó, aonde há amor, há uma família. Não importa se é um homem, se é uma mulher, se são duas mulheres, se são dois homens, né? Por mais que ainda se tenha uma ideia convencional, aí que entram questões religiosas acerca do termo família, né? Porque esse termo familiar, família, também é um termo criado pela igreja, né? E que ainda a igreja sustenta, né? Esse termo família. Mas se a gente for ler e for buscar hoje e nos olharmos diante da nossa realidade, a gente vai ver que o que era família ontem não serve mais para hoje. Aquela família margarina, né? Aquela família construída por um homem, uma mulher, dois filhos, ou vice-versa, não nos cabe mais hoje, né? Família é onde várias pessoas se encontram, não importa se elas têm relações de parentesco, se elas têm relações de amizade, É aonde é verdade. amor, família. Às vezes também há muito amor naquela família, mas de repente uma pessoa faz uma escolha dela, sabe? Uma escolha de vida, uma escolha de divórcio, por exemplo. O que que acontece? Às vezes a pessoa divorcia e, e às vezes os filhos eles acham que a pessoa tá que esse divórcio é deles também, né? E aí isso vem me tocar bastante, porque eu trabalho muito com essas questões. E o que que acontece? Numa separação e num divórcio, muitas vezes a criança, o adolescente ou até o adulto, eles são influenciados por algumas questões, né? Algumas falas, às vezes, quando são crianças, alienações parentais, e isso faz com que a pessoa que fez uma escolha, que não quis mais ficar com a outra, gere todo um dano, né? Então aquela família ela se desfez. Para mim é muito triste uma família se desfazer, mas se não está legal, se alguém está sofrendo naquela relação, a gente vai ter que respeitar a escolha do outro, né? Mas como diminuir esses danos? Às vezes a gente tem que pensar dentro da nossa própria família. Hoje eu tenho a família do meu marido, meus filhos, mas muitas vezes quem a gente pratica alienações parentais pequenas ao longo do dia que a gente não percebe, sabe? Se a gente está com raiva do outro, falar assim, ah, porque o teu pai não presta, ou o teu pai foi um grosso, ou teu pai. A gente tem que preservar a imagem do outro genitor, do outro, do pai ou da mãe, para a criança. Porque muitas vezes a gente acaba influenciando o nosso filho de forma negativa, até nessa questão que nós conversamos ali, de que um tira a autoridade do outro. Quando a gente tira a autoridade do outro, muitas vezes a gente enfraquece o outro como pai ou o outro como a mãe, né? Os filhos também precisam de limites. Só que aí tem que fazer uma combinação de que ninguém vai desautorizar ninguém. Se achou que foi demais aquilo ali,
depois senta, só os dois ou os três, enfim, como for a família, e conversa sobre aquilo. Faça o outro entender que foi demais. E assim, né, Gabriela? Por mais que a gente esteja falando que o que sustenta uma família é o amor, a gente não pode deixar de, de falar e de convir que não quer dizer que as famílias são perfeitas. Existem conflitos dentro das famílias, existem desentendimentos, existem brigas, né? As famílias, elas têm esse. Então assim, ó, o pessoal tá falando das separações aqui, né? O que que acontece? Muitas vezes nós seres humanos, a gente tem a tendência de não conseguir calçar o sapato do outro, né? A gente não consegue se colocar naquele lugar. Então, se a separação e o divórcio em toda fase da vida ele vai gerar danos. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que ficar junto porque vai gerar danos. Os danos vão ter que ser tratados, né? Vão ter que ser prevenidos também. Mas, assim, às vezes, o pai e a mãe se separam. Parece que a gente tem que tomar um lado, que a gente tem que se aliar a alguém. E se a gente não se alia a essa pessoa, é como se a gente estivesse abandonando ela. E essa sensação de abandono, ela permeia muitas famílias, gente. Muitas famílias em vários contextos, assim, e vai perpassando, né? Então, essa coisa de abandonar o outro faz com que a gente tenha que tomar um lado. E às vezes esse lado não é porque eu sou filha, não separei, eu vou amar os dois, eu vou entender os dois, mas é difícil. Às vezes a gente vai entender isso depois de anos, ou a gente vai entender isso na dor, na falta, que a gente está sentindo falta do outro, né? Então, mas a gente entende. Pode ser triste daquele que nunca entende, que não tem até um vídeo no YouTube do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ela conta a história dela, que ela teve que tomar um partido porque ela não queria magoar a mãe. Se ela dissesse que amava o pai, se ela dissesse que queria ir para casa do pai, ela fazia com que a mãe dela sofresse. Então ela teve que esconder e reprimir aquele amor dela para que não para que não fizesse que o outro sofresse, porque a mãe dizia que ele abandonou a família, que ele é culpado, enfim, o que que aconteceu? Ela ficou esses anos todos sem ver o pai procurou, ela ficou adulta, e no final, quando ela caiu em si, que ela foi, de alguma forma, desde a infância, é, influenciada pela dor da mãe, mesmo que inconsciente, a mãe não queria prejudicar a filha, mas ela foi, né, tomando aquelas dores ali. No final, quando ela foi procurar o pai tinha morrido, falecido, e deixou uma carta para ela, que nunca desistiu dela, ele infartou e tal, nunca desistiu dela, e ele sonhava todos os dias que ela ia procurar ele. Então, assim, às vezes, né, não precisa chegar a esse ponto. Mas se a gente se reconhece, se a gente se vê a dor ou a mágoa, ela tá ali, ela acontece. Mas se a gente tentar calçar um pouquinho o sapato do outro, entender que o outro fez uma escolha, mas não necessariamente fez uma escolha de se divorciar de mim, filha, mas se divorciar daquela pessoa, né? Então, assim, eu também descobri, depois de muito tempo, de muitos anos que a pessoa que eu achava que era meu pai não era meu pai. Isso poderia ter me destruído. Em primeiro momento, ela me destruiu por dentro. Mas o que que eu faço com isso? O que que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou me lamentar, eu vou me vitimar e vou carregar esse peso para o resto da minha vida de ter de alguma forma não ter de não ter possibilidade de ter conhecimento disso antes, como que de pensar que antes disso a minha vida poderia ser diferente, minha vida foi o que foi, né? Eu sou o que eu sou hoje devido ao que eu passei. Se foi triste, se foi feliz, é o que me construiu hoje. O que que eu vou carregar daqui para frente, né, com isso tudo? A gente imagina, às vezes, muitas vezes, uma família idealizada, né? Heróis, né? Uhum. Príncipes, marido, pais como heróis, e às vezes não são, são pessoas normais, pessoas comuns, são seres humanos de carne e osso. E é Que difícil para a erram. gente entender isso. Erram, e erram muito, como a gente pode errar com nossos filhos achando que está acertando, como a gente pode acertar achando que está errando, sabe?
E aí o que que acontece? Se eu me apego a essa dor, se eu visto essa capa, esse manto de vítima e continuo caminhando, a dor tá ali, vai estar ali. Eu sei da minha dor. Mas se eu continuo caminhando com esse peso, eu tô dando ao outro o poder de ele conduzir a minha vida. Eu ganhei uma outra família, uma família que eu não sabia que existia, né? Mas eu tenho que perdoar o outro também. E aí eu idealizo também, porque a gente idealiza que o nosso marido vai ser o príncipe encantado, que ele vai nos tirar do castelo, né? E vai nos levar para casa e a gente vai viver feliz para sempre. E as pessoas são seres humanos, né? E aí a dificuldade, porque aquela pessoa perfeita não existe. Ou eu encaro que ela não existe e sigo com ela dessa maneira, me entendendo nas imperfeições dela e nela da minha, ou eu vou me frustrar, eu vou começar a ver defeito nele, ver defeito nos filhos, eu vou ver defeito em mim, e é isso que acontece, sabe? E muitas vezes eu vou tentando descascar, tirar as cascas da cebola, assim, para eu tentar me ver, para eu tentar enxergar o que que dentro de mim existe, por que que eu estou pensando daquela forma, por que que eu estou brigando por isso, porque eu ganhei uma família enorme e a minha alegria de ter mais irmãos, assim, e de ter uma família que realmente também me queria, né? Porque anteriormente era um pai que eu achava que era pai que nunca me quis, mas eu ganhei uma outra família. Mas também não posso idealizar esse novo pai. Ele não é o super-herói, né? Ele é uma pessoa comum, ele é uma pessoa normal. E aí eu estabelecer a partir disso um amor, um vínculo, né? Mas eu também tenho que olhar para a família materna que também sempre esteve ali comigo, que é ali que aguentou minhas dores, por mais defeitos que se tenha, né? Por mais defeitos que se tenha. As famílias não são perfeitas. A minha família, às vezes eu coloco uma foto no Instagram, a família é perfeita, não sei o quê, no Facebook, eu, meu marido, meu filho, daí eu tirei foto lá num parque, todo mundo arrumado e tal. Não é, né? Nas redes sociais a gente vai mostrar o que a gente tem de melhor, mas o dia a dia aqui em casa é punk. O dia a dia aqui em casa é todo dia uma coisa, uma história que a gente vai ter que resolver, né? E aí eu tenho que tentar equilibrar as coisas. Porque hoje os chefes de família não são mais os homens, não. A gente tá tomando esse posto? Tô brincando. A gente tem que tentar equilibrar as coisas. Então, assim, ó, o abandono pro ser humano, ele é muito difícil. E aí eu pensando nessa palavra abandono dentro da família, né? E aí eu já me coloquei muitas vezes assim em abandono, e aí sofria muito isso, mas porque. E aí o que que acontece? Às vezes eu me coloco como não conseguindo dizer não numa relação familiar, justamente porque a gente tem medo de quê? Do abandono. Muitas vezes a gente tem que dizer não dentro da nossa família. A gente tem que dizer não, agora eu não posso, mas às vezes a gente sofre por dizer não. E às vezes o não é necessário, né? O não é libertador muitas vezes para ti e para a pessoa. E essa é uma dificuldade que eu tenho, é uma dificuldade de dizer não e aí acabar com medo de eu perder, com medo da pessoa ir. Mas se for para ir, que vá. Se for para ficar, que fique com amor, que fique com não também, né? Porque a vida é repleta de nãos também. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Não sei se o Jeruso quer completar. Então, assim, ó, dentro do que a Gabriela estava falando, dessa ideologia que a gente cria, né, do marido, que a gente cria ideologia geralmente sobre aquilo que a gente não tem, do pai Uhum. ausente, do marido que tu desejas, né, casar. Ah, o meu marido, a pessoa que eu vou casar vai ser um príncipe, vai ser assim, vai ser assado. Ah, e o pai que eu não tenho, meu Deus, se meu pai existisse na minha vida, ele seria assim, ia salvar a minha vida, ia me libertar de todos os meus problemas. Então, assim, ó, eu vi um vídeo do Marcos Prangers, não sei se vocês conhecem, ele é um radialista, né? Não sei se ele trabalha na Jovem Pan, na Atlântida, uma rádio aí. E ele também dá palestra. E eu acho assim, eu gosto bastante das falas dele, sabe? E ele teve uma fala, um vídeo sobre família.
aonde ao fim de uma palestra, que ele veio falar sobre tudo isso que a Gabriela falou, que ao fim de uma palestra, ele recebeu uma pessoa, ei, Marcos, tens um tempo para conversar comigo um instantinho? Ele disse, não, cara, tudo bem? Senta aí, vamos conversar. E aí a pessoa começou a falar para ele assim, que ele foi filho de mãe que engravidou cedo, né? A mãe dele engravidou quando tinha 14 anos. E o pai dele e a mãe dele acabaram casando. O pai dele batia muito na mãe, né? Espancava essa mãe. E aí, depois de um certo tempo, não sei a que altura da vida dele, essa mãe morreu. E o pai acabou abandonando, né? O pai abandonou. E ele criou uma fantasia em torno desse pai. Então, na vida adulta, ele foi atrás desse pai. Ele resolveu ir atrás do pai porque na mente dele ele começou a achar assim, não, meu pai deve ter se arrependido, meu pai também deve estar me procurando. Eu vou procurar meu pai porque ele deve estar me procurando e o meu pai quer me encontrar. Ele começou a idealizar a figura do pai, né? E aí achava que quando ele encontrasse com esse pai, o pai ia transformar toda a vida dele. Todos os problemas dele iriam se acabar a partir do momento que ele encontrasse com o pai, né? E aí, aquele homem que hoje ele se tornou, ele atribuía que foi graças ao pai, né? Aquele homem hoje cheio de qualidades, forte, com persistência, resiliência, era por causa do pai, né? E tudo isso ele criou na cabeça dele, ele idealizou a figura do pai. E a mãe era a pessoa que tinha gerado todos os problemas da vida dele. A mãe, ele lembrava aquela pessoa que não deu dinheiro quando ele precisou, que não tinha tempo para ele, que não entendia ele, né? Aquela pessoa que sempre teve com ele foi a pessoa que ele achou que era geradora de todos os problemas dele. E o pai era aquele super-herói, né? Primeiro eu vou ler aqui porque senão eu não... E aí ele dizia assim, a vida real é pior do que a sua imaginação, né? Porque quando a gente não tem a pessoa, é mais fácil a gente amar, né? Quando tu não tens a pessoa, é mais fácil tu amar, porque aí tu cria uma ideologia e uma ilusão sobre essa pessoa. E aí a gente faz o mesmo com a família. A gente idealiza aquela família que não tem, porque daí tu começa, tu vai pra casa de outras pessoas, tu vê foto de outras pessoas nas redes sociais, tu começa a achar que aquela família é melhor que a tua. A família que não tens é sempre a melhor. A grama do vizinho é melhor do que a nossa, né? Então, enquanto a gente gasta energia, né, tentando valorizar alguém que não está lá por a gente deixa de valorizar aquelas pessoas que estão ali do nosso lado, né? E aí ele dizia assim, ó, a mãe que estava lá trocando a fralda quando ele era criança, né? Porque o pai abandonou ele cedo, pela história que eu entendi, né? A mãe que estava lá trocando a fralda, a mãe que pagava as contas, lutando para dar tudo do bom e do melhor para ele atribuía a ela como a origem dos seus problemas, né? Uhum. E a gente é muito assim, a gente idealiza aquilo que não existe como se fosse o melhor, né? Então essa passagem eu achei assim, muito pertinente, porque a vida real, gente, ela é uma vida que tem treta, como ele mesmo disse, a vida real tem treta, tem discussão, tem dificuldade, vontade de desistir. Então assim, ó, eu até me lembrei de várias pessoas que eu conheço ouvindo essa história, assim, né? De pessoas que não tiveram um pai presentes, desse seguidor que nos pediu para falar sobre o tema família, que hoje ele não tem mais a mãe infelizmente veio a morrer, foi criado pelo pai. A mãe dele, enquanto era viva, claro que a gente sempre tem essa coisa de macular a pessoa que morreu, né? Mas a mãe dele era um ser humano com erros, com acertos, mas aí diante da ausência, diante da perda, é normal que a gente acabe idealizando a pessoa. E aí ele teve inúmeras dificuldades de convivência, de relação com esse pai, por conta desse idealismo que ele criou em torno da mãe que não era mais presente, né? Então, Então, assim, fala. não, pode concluir. E às vezes a gente faz opção pela fantasia, né? A gente cria uma fantasia porque é mais fácil a gente amar aquela fantasia que a gente cria do que a realidade que a gente vive. É meio que uma fuga, né?
Ao invés de valorizar aquelas pessoas que estão presentes na nossa vida, igual esse que foi correr atrás de um pai que tinha abandonado, que ele criou uma imagem do pai e que aí ele passou a achar que a mãe é que era errada na vida dele, era mais fácil criar uma fantasia do pai e acreditar que aquele pai que ia ser aquela pessoa que ia transformar a vida dele, que era um cara que também estava em busca dele, e de repente não foi nada disso, né? De repente ele encontrou o pai, se decepcionou, viu que o pai não estava, talvez, procurando por ele, né? E aí Uhum. ele falou assim, ó, que família não é DNA, família não é DNA, família não é parentesco, família é onde existe amor. Então, lá no início, quando a gente falou para vocês, né, que a conclusão que ele chegou é que família é onde existe amor. Porque às vezes a gente pode estar unido com pessoas de sangue, né, pessoas com grau de parentesco, e não conseguir se conectar com aquelas pessoas, né? Que é muito comum hoje em dia. Às vezes a gente não consegue ter uma conexão com aquelas pessoas que têm parentesco, que têm laços de sangue. E a gente, às vezes, pode encontrar em outras pessoas uma família, né? Pessoas que se tornam família. Uhum. Então, hoje em dia, falar em família é muito complexo por isso, né? Porque se a gente fala em família, a primeira coisa que vem à mente são aquelas pessoas assim que tu tem laços consanguíneos, o pai, a mãe, Uhum. né? São família, com certeza. Porque se tu fores com um psicólogo, como a Gabriela sempre fala em terapia, a base das falas do psicólogo para ti vai ser pai e mãe. Porque pai e mãe são o centro da nossa vida. Tudo que a gente é hoje se relaciona à nossa base, que é pai e mãe, né? Não importa se o pai e a mãe estavam presentes, não presentes, pai e mãe vivos, não vivos, eles sempre vão ser a base e o centro da nossa existência, o que a gente se torna hoje, né? Ah, minha mãe morreu, ah, minha mãe me abandonou, ah, a minha mãe, eu não me entendo com a minha mãe, ah, o meu pai, não sei o que lá. Mas essas relações familiares com pai e mãe vão estar sempre ao nosso lado. Mas família são pessoas que a gente escolhe estarem com a gente, né? Sendo elas de sangue ou não. Tem uma frase que diz, né, que os amigos são a família que a gente escolhe, né? Porque Uhum. a família que a gente nasce é a família consanguínea, né? Geralmente, né? E essa questão da idealização, ela é bem interessante porque às vezes a gente idealiza algo e até um modelo de família ideal, né? E às vezes se a gente não alcança, ou a gente está distante daquele modelo de família ideal, a gente não se conforma, a gente não, a gente se pune, a gente acha que a gente se diminui. Algumas Falta sim, pessoas, por exemplo, já falta tá no sim, tá? horário? Tá. Falta sim. Algumas pessoas, por exemplo, querem ter filhos e não conseguem, né? Imagina que a família dela só vai ser completa, só vai ser ideal se ela tiver um filho. E aí não consegue ver outras possibilidades, a não ser de gerar um filho, que poderia ter, pensar em outras possibilidades, mas o ser humano, às vezes, ele coloca uma ideia fixa na cabeça e quer formalizar aquilo a qualquer custo. Só que quando não consegue, gente, isso atrapalha a nossa vida daqui para frente. Só vou falar de alguns comentários de Alexandra, que ela falou da questão do marido, é, que o marido é mimado pela mãe, né? Então, assim, eu penso assim, né? Eu tenho dois filhos homens, e a gente às vezes acaba fazendo isso, né, com nossos filhos, de mimar demais, de fazer tudo. Enfim, nós, mulheres, a gente sabe as dificuldades, às vezes, de ser mulher, de respeitar o outro e de lidar com algumas questões. Então, a gente ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos a respeitar as mulheres, os seus homens casados do futuro, né? Os seus namorados, respeitar as mulheres, e que também eles precisam fazer as coisas sozinhos, né? O meu filho vai botar a comida no prato dele, ele vai pegar a toalha do banho dele. A Jerusa até me chamava a atenção porque ela é mais do que eu nesse sentido, assim. Eu me policio mais para tentar não fazer tudo, porque já tá grande, ele tem que entender, depois ele vai ter a vida dele, não vai ter eu ali. E se depois a mulher dele vai sofrer porque eu criei o filho daquela forma, ele tem resquício de uma criação, né? Então, eu penso mais ou menos assim. A Ana Castanheiro falou que ela tem uma família que se respeita, né? Que
que são separados, mas almoçam juntos. Isso é um amadurecimento, né? Isso poucas pessoas têm, mas é muito importante, assim, chegar a esse amadurecimento, né? De se dar Nossa, tão bem ao ponto de almoçar junto, tá tudo certo. Às vezes o que acontece? Os pais separaram, tem uma festa, posso levar meu namorado? Posso levar minha namorada? Como é que vai ser? Não consegue chegar ao consenso, porque há dores ainda e não e tem coisas que estão mal resolvidas, porque se tivesse bem resolvida, não teria problema nenhum. Todo mundo vai se divertir, tá tudo certo. Ninguém fez mal pra ninguém, né? E outra coisa que eu queria falar é o perigo da inversão. Eu não sei se a gente vai fazer mais uma live hoje para finalizar. O que que vocês acham? A gente, faltam 3 minutos aqui no meu. eu Três tô falando minutinhos. rapidinho até para finalizar aqui. Sobre o perigo da inversão, o que que acontece? Muitas vezes a gente a gente assume papéis na nossa família interna ou externa que não são papéis nossos, né? Eu, por muito tempo, minha mãe se divorciou, né, do meu padrasto e tal, da pessoa que era meu padrasto na época, e ela ficou com meus dois irmãos, e eu me senti responsável por eles. Eu me coloquei no papel de pai, num papel que não era meu, eles tinham o pai deles. Eu saí do meu papel de irmã, que é o papel de amor, é um papel de não cobrança. Quem tem que cobrar são os pais. Mas o que que eu fiz? Eu me coloquei no papel de pai. Em todos os sentidos, eu me coloquei. E aí eu estava criando uma relação péssima com meus irmãos, porque eu estava cobrando toda hora, é estudo, é isso, é aquilo que eu poderia, como irmã, fazer de outra forma. Então, quando a gente faz essa inversão de papéis e às vezes até tomar o lugar do pai dentro de casa, o pai tem o lugar de pai, a mãe tem o lugar de mãe. Às vezes nós, mães, a gente quer tomar o lugar de pai ou o pai quer tomar o lugar de mãe. E outra coisa, assim, né, Gabriela? Eu acho que tu até falou nisso. Quando os pais se separam, eles se separam do cônjuge, né? Não dos filhos. E às vezes o filho se coloca no lugar ou da mãe ou do pai e sente como se a separação tivesse sido Ah, consigo, né? Principalmente se houve traição. Tu acaba sentindo como se tu tivesse traído, sido traída. traído, como se Tu fosse a tivesse mulher sido ou o homem traída. traído. Tipo, Aham, a traída foi a minha mãe, mas eu sinto como se eu tivesse sido atraída e não foi. Tipo, se tu sim. for analisar, aquele pai pode ter sido um pai maravilhoso para ti a vida toda, nunca teve problema de relacionamento contigo, na relação pai e filho, e aí a partir do momento de uma separação, uma situação de traição, tu se coloca no Uhum, lugar da mãe, né? Isso é uma inversão de papéis também, uhum. né? Não, não sei se está acabando aí. Sim. E eu também me coloquei já no lugar da. Eu já estava fazendo papel de filha para minha mãe papel me pedindo o papel de mãe para ela, sabe? E aí, em vários sentidos, né? De dar conselhos, de dizer que pode, o que não pode, né? Isso faz com que a gente entre até em pane, digamos assim, né? Entre que a gente entre em conflito dentro da gente. O que é isso? O que está Uhum. acontecendo? Quando eu preciso da minha mãe no papel de mãe, ela está no papel de filha, né? A gente precisa do outro dentro dos seus papéis. Não precisa ser aquele papel fixado, mas da relação que foi criada, né? Se eu sou a filha naquela relação, então você é a filha, independente se eu tenho duas mães, né? E não tenho um pai, por exemplo. São duas mães, mas eu tenho que me colocar no papel de mãe com filha, porque quando isso acontece, mexe com a estrutura, com a relação, o respeito, né? Então acho que a gente precisa repensar um pouquinho essas questões, né? Jerusalém, a gente precisa repensar um pouquinho essas relações, a gente pode amadurecer também melhor em outras lives, já está acabando, né? Acho que por hoje era isso, né, Jerusa? Não sei se tem mais alguma coisa para falar, Não, agradecer, gente, né? só tenho a agradecer. Esse assunto família, ele é, como eu falei, ele é denso, né? Ele é profundo e a gente não tem como se aprofundar muito, né? Mas é como a Gabriela falou, a gente pode estar fazendo vários subtemas com relação à família. Mas por hoje eu queria agradecer a vocês, né? Desejar um ótimo finalzinho de semana, que hoje é quinta-feira, né? Ainda temos um final de semana pela frente. Uma ótima quarentena para todo mundo.
Beijos em cada uma de vocês. Quem eu conheço, estou morrendo de saudade, com certeza, porque a gente não está se vendo. Gabriela, também estou morrendo de saudade. Não vejo a hora de a gente se encontrar pessoalmente, não só nas lives, nem no WhatsApp. E é Vai isso, encerrar. gente. Obrigada a Beijo. todas. A gente quer um feedback da live, se gostaram, escreve lá pra gente. E temas também estamos recebendo. Beijo, 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 beijo.